Olá galera, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu tô gravando esse vídeo especial para a galera do Solano, né? Que é um pré-vestibular social que eu trabalho lá em Caxias. E galera, esse vídeo é especial para vocês, mas para todos os meus alunos e para todos os que gostam, né? Ou querem de repente aprender física porque estão precisando fazer uma prova, estão precisando fazer alguma coisa, tá? Então esse vídeo é para vocês, tá? Se você tiver de repente alguma prova para fazer, veio revisar o conteúdo, senta aí, pega um rascunho, tá? E fica aí prestando atenção que eu vou falar muita coisa bacana que vai servir para você, tá bom? Então vem comigo, vem aprender mais física, tá? Vambora! Olha lá, galera, a gente vai falar hoje especificamente de gases, tá? Estudo dos gases, né? Que nas duas últimas aulas, na verdade, que eu divulguei no canal, eu falei de termometria, né? Termometria, expliquei um pouquinho, né? Das relações das iniciais de calor, falando um pouquinho das escalas termométricas, né? Na última aula, galera, se você ainda não viu esse vídeo aqui no canal, né? Dá uma olhadinha lá, tá? É o videozinho sobre calorimetria, tá bem legal, né? Que ele vai explicar o que é calor sensível, o que é calor latente, o que é capacidade térmica, né? Cada coisinha ali explicada nos seus detalhes, né? Eu até demoro um pouquinho mais, mas eu prefiro que você entenda todos os detalhes, né? Que seriam suficientes aí para você poder ter um bom resultado, tá? E de hoje, galera, estudo os gases, né? Que é a sequência da matéria. Em breve, se Deus quiser, a gente vai ter também termodinâmica aqui no canal, né? E aí já fica atento. Vamos lá. Então, ó, a gente tem aqui contribuições históricas, tá? Relativas aos gases. E a gente tem alguns autores que eles vão ser nomes recorrentes, né? Durante o nosso estudo aí dos gases nessa aula. Como, por exemplo, ó, Robert Boyle, Daniel Bernoulli, no caso ele se aplica um pouquinho mais, né? A parte de hidrostática, mas a gente escuta também falar um pouquinho dele, né? Joseph Gay-Lussac, né? Também bem falado aqui. Amoedo Avogadro, né? Eu chamo de advogado, coitado. Tá defendendo alguém, eu não sei, né? Enfim, coisas de serinho, não tem problema. Amedo, né? Eu chamei de Amoedo. Gente, por que eu chamei de Amoedo? Lembrei da loja. Misericórdia. Esquece, beleza. E Emily Clapeyron, né? Também vai ser importante pra gente, tá? Boltzmann, Maxwell, então a gente vai ter alguns aí, tá? Os nomes, por enquanto, eles ainda são muito soltos, mas a gente vai entender que esses nomes têm importâncias aqui bem relevantes, né? Eles são importantes e relevantes, né? No que a gente vai falar, ok? Então vamos lá, galera. Primeiro passo aqui, ó, já entrando aqui na matéria, né? A gente entender aqui a teoria cinética dos gases. Presta atenção. Se você nas últimas aulas, né, ou pelo menos se você já teve uma aula desse tipo e conseguiu entender que quando um corpo ele recebe energia de outro, as moléculas desse corpo fazem o que, galera? Elas ficam mais agitadas, não é? Então, ó, as moléculas do corpo são como essa bolinha aqui, ó. Se ela recebe calor, o que acontece com ela? Calor é energia em movimento, né? Então, ó, se ela recebe calor, a molécula fica o quê? Nervosa, ela fica agitada, entendeu? Ela parece sei lá, né? Um Minion, né? Fica de um lado para o outro. Então, a teoria cinética dos gases, ela vai falar um pouquinho disso, tá? Então, ela vai falar que esse gás aí, que a gente vai considerar, né? A gente tem que estudar agora os gases especificamente, eles vão ser divididos entre gases ideais e gases reais, tá bom? Gases ideais e gases reais. O que é um gás ideal, galera? O gás ideal é aquele gás que ele não existe, ele é só um modelo, né? A gente tem um modelo de gás, tá bom? O gás real, galera, é aquele gás que ele existe, a gente tem esse gás, né? Aqui a gente vai lembrar o seguinte, não ocorre interações intermoleculares, né? Nem reações químicas entre essas moléculas, né? As interações que elas têm entre si são colisões, né? Então, não significa, por exemplo, a molécula vai ficar grudada na outra, não é isso. A molécula ela vai encostar na outra e vai fazer isso, ó, puff, colisão, entendeu? É como se eu jogasse essa bolinha aí na tela, meu Deus, joguei em cima do teclado. Se eu jogar essa bolinha aí na tela e ela vai voltar, então quer dizer, isso é uma colisão elástica, tá? Então vale a pena ver um pouquinho de física 1 aí para revisar colisões. Existe um princípio de conservação de energia, quer dizer que a energia se conserva. E o que é a conservação de energia? A energia que eu tenho no início ela é a mesma energia que eu tenho no final, ela não é perdida, né? Perdida entre aspas, tá, galera? Porque a energia não se perde. Mas a gente pode falar que ela é dissipada, né? Uma palavrinha um pouquinho mais bonitinha.
ela é dissipada. Então ela não foi dissipada, não foi convertida em outro tipo de energia. Ela foi aproveitada totalmente, tá? Então, mais ou menos essa ideia aí. As moléculas são infinitamente pequenas, quer dizer, em vez de uma bolinha, né, totalmente dimensional como essa aqui, eu tenho uma molécula que eu nem conseguiria ver. Tamanho de um vírus, né? É bem pequenininho, tá? Então é isso aí. A energia cinética média da translação, né, das moléculas, na verdade, ela vai ser diretamente proporcional à temperatura. Quer dizer, quanto maior a temperatura, galera, também é maior a cinética, né? Mais elas vão ficar agitadas. Você lembra daquela situação do zero absoluto, né? O que é o zero absoluto? Zero absoluto, galera, é quando eu tenho lá o grau de agitação, né? Que é a temperatura, mas é o menor grau de agitação que eu tenho. Quer dizer, quando as moléculas elas cedem energia, né? Você lembra que o conceito de frio, eu estava fazendo uma questão esses dias com meus alunos, né? E era inclusive uma questão de vestibular, e ele falava assim, era questão do Enem, e ele falava assim, mas não deixa o frio entrar, fecha a janela para não deixar o frio entrar. Pessoal, frio não entra, pelo amor de Deus, né? Se você já teve aula comigo, tu fala um negócio desse, eu vou te bater na rua, né? Deu ruim, não vai dar certo. Brincadeira, gente, eu não bato ninguém não, tá? Eu sou contra a violência. Mas eu também sou contra você falar um negócio desse. Então, a energia, ela vai ser cedida ou recebida. Quando ele cede energia, ele perde energia, né? Não gosto dessa palavra. Ele vai ceder energia, ele vai ficar com uma temperatura baixa. Então, essa molécula aqui, galera, que ela era mais agitada, ela vai ficar o quê? Menos agitada, ela vai ficar mais lenta. Então, é isso que ele está falando aqui. A energia, né? Cinética média, né, das moléculas, ela é diretamente proporcional à temperatura do gás, entendeu? Então, se aumentou a temperatura, aumentou a cinética. Se diminuiu a temperatura, diminuiu a cinética. Tá legal? Isso aí. Vamos lá, pessoal. Próximo passo aqui, né? A gente entendeu o seguinte. Opa, passou direto aqui, volta. Aí, lembra que eu tinha falado com você no início? A gente tem gás ideal e gás real. O que é um gás ideal? Galera, ideal é sempre um modelo, né? O que seria um dia ideal para mim hoje? Vamos lá, tá frio. Dia ideal para mim, estou gravando aqui numa sexta-feira, né? Dia 15/5/2020. Um gás ideal. O que seria uma situação ideal, né? Para você poder lembrar do nome primeiro. Situação ideal foi se eu estivesse lá debaixo do cobertor agora, né? Vendo lá uma série na televisão, vendo um filme. Isso aí seria a situação ideal, comendo pipoquinha, né? Mas a gente está aqui pelo compromisso, educação, né? A gente ama isso, né? E de verdade, galera, eu quero que vocês tirem nota boa, que vocês consigam a vaga, tá? Então, preste atenção. Então, o gás ideal, galera, ele não vai ser um gás que a gente tem na natureza, de maneira nenhuma. Então, é um gás que ele é totalmente controlado, é isso, é um gás controlado, tá? E aí, como é que é esse gás controlado? Ele precisa de quê? Ele precisa de uma coisa que a gente chama de CNTP, condições normais de temperatura e pressão, tá? Então, são condições específicas para o funcionamento daquele gás, né? Aí diz na tela, né? Movimento-se ao caso, não exercem ação mútua, chocam-se elasticamente, tudo isso a gente já tinha visto. Mas o gás ideal ele precisa ter, antes de tudo, alta temperatura e baixa pressão, né? O gás real, no caso, né? Para ele poder simular um gás ideal. Aí você está falando assim, então, peraí, o gás real é esse que existe. O gás real é o que existe. Por exemplo, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, todos esses são gases que a gente vive falando que eles existem, certo? Beleza. Galera, se eles existem, eles podem ser o quê? Eles podem ser, entre aspas, simulados, né? Vou falar convertido, mas simulados. Eles podem simular a situação de um gás ideal, que é o modelo, aquele da CNTP. Fazendo o quê? Aumentando a temperatura e abaixando a pressão. Isso aí já foi pergunta e o Enem gosta muito dessa parte, tá? Então fica atento aí você que vai fazer a prova do Enem, porque isso é extremamente importante, tá? Então gases reais podem simular gases ideais sobre altas temperaturas e baixas pressões, tá bom? Isso aí. Lembrando aqui, galera, tá? Também. A gente tem essa transformação dos gases, né? Na verdade, a gente vai entender que o gás ele tem 3 variáveis, né? Pressão, volume e temperatura. Sempre, né, pensando nisso. Então, a pressão do gás, volume do gás, temperatura do gás, tá? Tudo bem? E aqui a gente vai ver que a pressão, o volume e temperatura deles podem variar, tá? Ou então, de repente, a gente pode manter um deles constante. Por exemplo, eu consigo manter a pressão constante, consigo manter o volume constante, consigo manter a temperatura constante.
Mas isso não me dá garantia que as outras duas variáveis não fiquem também constantes, entendeu? Por exemplo, se eu manter a pressão constante, eu consigo variar volume e temperatura, entendeu? Então, mantendo uma delas, eu consigo variar as outras duas. Então, isso é bacana pra gente. Aí você vai falar assim, mas tem uma quarta ali, que é quantidade de matéria. Aí eu vou explicar um negócio para você. Quantidade de matéria, né? Muita gente confunde isso, de verdade. Quantidade de matéria, ela mede a quantidade de entidades elementares, né, presentes no sistema, ou seja, o número de moléculas do gás. Aí você vai falar, peraí, eu já estudei isso em química, isso aí é número de mols, né? Exato, fera, beleza, viu como é que isso é bom? Então, ó, isso é número de mols. O número de mols, galera, mol, presta atenção aqui, ó, vem cá. Mol é unidade de matéria, tá? Tu não vai colocar mol igual a molécula não, que eu vou aí te pego. Ó, mol, tá? É unidade de matéria. Então, um mol, galera, corresponde a uma quantidade de moléculas, tá bom? O mol corresponde a uma quantidade de moléculas, tá? Então, grava isso. E no caso, um mol, na química, né, e também na física que a gente vai estudar aqui, é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tem toda essa quantidade. É aquele que eu falei no início, que é o tal do Avogadro, lembra? Então, a gente vai comentar sobre ele daqui a pouco, mas guarda essa informação de que um mol corresponde a essa quantidade absurda de moléculas, tá? Ou seja, muitas moléculas, né? Muitos átomos também. É isso aí, tá? Aqui, ó. A gente começa a ter várias leis. Lembra que eu comentei para você no slide passado que a gente poderia manter alguém constante, né? Então, chegou a hora. A gente vai manter a temperatura constante, né? Como é que a gente vai fazer isso? Através de uma lei estudada por um cara chamado Boyle-Mariotti, né? O Mariotinho, né? O Mariotinho da Vila Vintém, o Mariotinho do posto 13, né? Como é chamado, conhecido em roda de samba. É brincadeira, tá, gente? Ele vai fazer aqui, ó. Ele vai dizer que a uma temperatura constante, o volume ocupado por uma quantidade fixa desse gás é inversamente proporcional à pressão aplicada. Silêncio, você não entendeu nada, né? Tudo bem, volta aqui. Ele está falando da temperatura. Ele vai estar falando que a temperatura dele é constante. Constante. Quer dizer que a pressão varia, o volume varia, mas a temperatura não, tá? E o gráfico que eu tenho, galera, característico, esse gráfico lindo, maravilhoso, olha só. Que é pressão por volume. Então é o clássico gráfico PV. Quase toda prova, né, de física como um todo, ela vai ter esse gráfico PV aqui para você, tá? Pressão e volume. O que eu quero que você preste atenção. Você está vendo que tem várias linhas, ó, tem T1, T2, T3, aquela coisa linda. Quanto mais distante, galera, da linha, né, do eixo, quer dizer, né, aqui VT não, PV, quanto mais distante do eixo, maior é a temperatura. Então quer dizer que T1, temperatura maior que T2, temperatura maior que T3, tá? Então essa é a ideia. A temperatura ela só tem a subir à medida que eu tenho esse carinha para cá. Se eu prestar atenção nisso, ó, aqui eu tenho pressão, aqui eu tenho volume. Então a pressão é alta, mas o volume é o quê? É baixo, né? Alta pressão num baixo volume. Se eu apertar muito o balão, o que acontece? O volume diminui, mas a pressão aumenta, não aumenta? É isso aí. Então é isso que ele está querendo mostrar aqui, ó. A temperatura se manteve constante, mas o aumento do volume da pressão ela diminui proporcionalmente. Eu quero fazer uma coisa por você hoje. Eu estava aqui pensando, falei, vou fazer uma coisa diferente. Esse aqui é o programa que eu uso para gravar as minhas aulas. Ó. Eu vou abrir para aqui para você, né, bem rapidinho, vou cortar o vídeo aí. Galera, voltando aqui. A gente tem um simulador, né, do PHAT. Eu vou deixar aqui o link dele, né, se possível. E ele é um simulador de propriedade de gás. Você deve estar vendo um pedacinho dele aí. Eu vou clicar aqui, ele vai abrir uma simulação pra gente, tá bom? E aí vamos ver aqui como é que funciona isso direitinho. Lá, ó. Aqui eu tenho gás ideal, eu vou explorar, tá bom? Então você está conseguindo visualizar esse recipiente aqui? Beleza. O que eu tenho aqui, galera? Eu tenho uma bomba. Eu quero que você veja aquilo que eu acabei de falar lá atrás, ó. Vou encher isso de molécula, ó. Cada partezinha dessa aqui é uma molécula, ó. Eu estou na bombinha, coloquei um monte de molécula. O que está acontecendo aqui, galera? Se eu encher isso tudo de molécula, as moléculas vão ficar agitadas aqui dentro, não vão? Beleza. O que eu falei com você no início da aula, lembra? Se eu fornecer, ó, eu tenho um fogareirozinho aqui, ó. Se eu fornecer uma quantidade de calor para ele, o que vai acontecer? Ele vai aumentar a pressão, porque as moléculas vão ficar mais agitadas. E a temperatura, galera, ela também está fazendo o quê? Está aumentando.
Aí você vai falar assim, Celinho, mas no último slide você falou que teria uma situação aí que a gente poderia manter a temperatura fixa, a temperatura no valor só. Bastava que a gente fizesse o quê? Aumentasse o volume ou a pressão, né? A gente poderia variar volume e pressão, bonitinho e tal, mas a temperatura a gente teria que manter constante. Então, por exemplo, ó, vou fazer o teste com você. Eu posso aumentar esse recipiente, está em 477 Kelvin ali. Você não está vendo porque tá fora do esquadro. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, ó. Aqui, galera. Olha lá, 477 Kelvin para você poder ver, tá? Tá aqui. A temperatura dele está mudando? Não. Aqui, ó. Vou diminuir o recipiente. Vou colocar ele bem pequenininho, ó. Ali, ó. Mudou, né? Mas por que mudou? Porque o recipiente ele ficou pequeno para a quantidade de moléculas que eu tinha, né? Então o que aconteceu? Como ele ficou pequeno para a quantidade de moléculas que eu tinha, deixa eu restartar aqui, ele acabou não aguentando. O recipiente ele tinha um limite, né? Então, ó, eu estou colocando aqui, ó, as moléculas de novo. Você está vendo, ó, que a pressão vai subindo. A pressão sobe, mas a temperatura é constante. Então dá para variar a pressão, mas você não precisa necessariamente variar a temperatura. E se eu diminuir esse cara num ponto que eu não deixo, né, todo mundo muito aprisionado, ó, também eu não vario a temperatura. Olha lá, aumentando ou diminuindo, galera, o tamanho aqui, ó, a temperatura continua a mesma, tá? Então significa que aquilo que a gente acabou de ver aqui, ó, vou voltar para cá, né, colocar aqui no enquadramento bonitinho. É verdade, quer dizer, a gente consegue, né, que a gente tenha essa relação, tá bom? Aqui a segunda, galera, a gente vai falar da lei de Charles, né, que é a primeira lei, né, de Gay-Lussac, que ele vai falar também de uma igualdade, mas ele vai falar da igualdade de pressão no caso, né? Ele me dá volume, ele me dá temperatura e a pressão é o que aqui? Constante. Você está vendo que ela é constante porque ela tem uma reta, tá? Então a pressão aqui ela é constante. Aí vale a mesma lógica, tá, galera? Quanto mais voltado para cá, maior a pressão. Quanto mais próximo aqui da temperatura, menor a pressão, tá? Mais inclinado, maior pressão. Menos inclinado, menor pressão. Fica essa dica aí para análise de gráfico do Enem, tá? Isso é importante. E aqui você está vendo que a gente tem uma relação, ó, de V1 por P1, ó. Volume, né, por pressão, né? A gente também poderia ter volume por temperatura, né? Então aqui poderia ser volume 1, temperatura 1, volume 2, temperatura 2, tá bom? Então vale a pena pegar essa dica aqui. Vamos lá, senão a gente fica muito tempo aqui, né? Você já viu que tem temperatura constante e aqui você tem pressão constante, tá? E aí pode variar, tá? A temperatura ela pode variar nesse caso, não tem problema não. Aqui a gente tem outra coisa, galera, que é volume constante. Olha só que interessante. O volume é constante, mas a pressão e a temperatura não precisam ser. Então, ó, pressão aqui, temperatura aqui. Lembra que a temperatura do gás, não falei isso no início, mas a temperatura do gás ela sempre está em Kelvin, tá, galera? Presta atenção nisso, ó, guarda essa informação, anota ela aí no seu caderno. Ó. Temperatura do gás, galera, sempre está em Kelvin. Grau, né? Grau não, desculpa. Em Kelvin é só o casinho. Então, ó, qualquer valor que você tenha, por exemplo, Celinho, eu vi na questão lá 23 graus Celsius. Beleza, galera, pega 23 graus Celsius e converte para Kelvin. Eu não lembro como é que faz isso. Vamos lá. Você vai pegar o Celsius, né, que ele te deu, e você vai somar 273 nesse valor, tá? Então, vai ficar 23 mais 273, vai te dar o quanto? 300 Kelvin. Então, quer dizer, 27, né, graus Celsius, ele vai te dar 300 graus Kelvin, entendeu? 300 Kelvin, não fala em grau, né, ele não tem bolinha, esquece que eu falei. Ele vai te dar em Kelvin, tá bom? 300 Kelvin. Guardou a informação? Então tá ótimo. Em questão de equação, ele só coloca P e T, né? Então aqui deu PT, pressão 1, temperatura 1, né? Então eu tô vendo que todas as situações que ele tá me dando, por exemplo, na primeira, né, que ele falou lá, ó, vou voltar aqui para você, ó, foi PV era constante. Aqui ele colocou, ó, deveria ter sido VT, né? Depois corrige aí, por favor. VT também é constante. E se eu passar para cá, olha lá, ó, PT, pressão e temperatura, também é constante. Tem que lembrar que o que eu estou fazendo aqui é comparar o estado primeiro com o segundo. Lembra que no início você falou que isso era conservativo, né? Isso se conserva, ou seja, o que eu tenho no início é o que eu tenho no final, é o que eu preciso ter no final, tá bom?
Então, fica essa dica. Aqui eu tenho um exemplo, né, galera, para você poder sacar o que eu estou falando, entender o que eu estou falando, né? A gente tem um cilindro munido de um êmbolo, né, que ele contém gás ideal. E ele está representado nesse gráfico aqui, tá? Então, vamos dar uma analisada. Isso aqui seria uma questão ótima, né, para o vestibular. Para prova de militar também. Então, ó, qual a transformação sofrida pelo gás no estado 1, 2, do 2, 3 e 3, 1? Vamos lá, pessoal. Se você aprendeu a aula de hoje, você vai saber o seguinte. De que do 1 para o 2, esse cara manteve o quê? Pressão constante. Porque ó, a pressão aqui está 2 atm, né? A propósito, a unidade básica de pressão, né? É a atmosfera, atm. Aqui você tem 2 atm. Esse 2 atm é válido tanto para o estado 1 quanto para o estado 2. Ó. Você está vendo que é uma reta, né? Uma reta horizontal aqui, ela não tem variação nenhuma. Então, quer dizer, do estado 1 para o estado 2, galera, quem tem pressão constante, a gente chamou de quê? De isobárico. Então, ó, peraí, ó. Caso eu não tenha falado disso, ó, recorda aqui comigo. Ó. Isotérmico, temperatura constante. Isobárico, pressão constante. Isovolumétrico ou isocórico, volume constante. Tá bom? Então, ó, de novo. Isotérmico, temperatura constante. Isobárico, pressão constante. Isovolumétrico ou isocórico, serve um dos dois nomes, é volume constante. Tá certo? Então, entenderam a ideia? Ok. Então, quer dizer que de 1 para 2, galera, ele é isobárico. Tá bom? De 2 para 3, ele é o que, galera? Bom, aqui eu estou vendo que ele tem volume de 20. Ele variou a pressão. Né? A pressão mudou de 2 para 1, mas o volume não variou. O volume continuou em 20, né? Aqui, ó, de 2 para 1, a seta diz, né? Que o valor do volume não muda. Então, ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê? É isocórico, isso aí. Né? Ou isovolumétrico, tanto faz. E de 3 para 1? Ó, vamos olhar. De 3 para 1, galera, ele está subindo o morro, né? De 3 para 1, galera, ele é isotérmico. Você lembra? Volta no slide lá depois, volta na videoaula. Ele tem aquela curvinha. Quando acontece aquela curvinha, galera, ele é isotérmico, tá bom? Então fica essa ideia aí, tá? E aí eu já tenho a resposta da primeira. Só passando aqui para você ver. Olha lá. Isobárico, isocórico, isotérmico. Viu? Isso aí. A B, ele me pergunta. Ao representar o ponto 2, podemos afirmar que a temperatura do gás nesse estado é de 450 Kelvin? Bom, galera, você lembra que eu falei para você que a temperatura, por exemplo, nessa isoterma aqui, ela é maior do que a temperatura na primeira, né? E pelo que ele me deu, 450, bom, é possível, né? Porque se a temperatura é maior, pode ser. Mas como é que eu acho esse valor? Como é que eu acho isso? Tá na hora da gente juntar aquelas equações, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou juntar aquelas equações. Como é que eu vou fazer isso? Pressão 1, volume 1, temperatura 1, igual a pressão 2, volume 2, temperatura 2. Eu vou igualar o estado inicial ao estado o quê? Final, entendeu? E aí eu tenho aqui, ó, 2 vezes 10 dividido por 300. Aí você vai falar, por que 300? Porque aqui ele me deu, ó. Ele falou que era 300 Kelvin a primeira, né? A segunda que eu não sei. E aqui eu tenho 2 vezes 20. Você vai falar, Celinho, eu não entendi. De onde você tirou esses valores? Galera, olha só. Ó, 2 de pressão para 10 de volume. Aqui, ó, 2 vezes 10. Dividido por 300, porque tá todo mundo aqui. Todo mundo que está em cima dessa curva, tá? Tem a mesma temperatura. Então, ó, todo mundo aqui é 300. Aqui eu tenho 2 vezes 20. Então, ó, 2, tá? Vezes 20, ó. 2 e 20 aqui. E aí, PK, né? Vou fazer a regra de 3. Se você quiser cortar 0, corta 0, que fica à vontade. Matemática, não vou interferir. Você vai acabar achando o quê? 600 Kelvin. Ele estava certo? É 450 Kelvin? Não, galera. É o quê? É 600 Kelvin. Aí você vai falar, Celinho, eu fiz isso sem cálculo. Porque olha só. Pensa comigo. Pensa na esperteza aqui, vê na malandragem, né? Tem um camarada aí na internet que ele fala do néctar, né? Olha o néctar. Se você tem uma temperatura, se você vai duplicar o volume, era 10 virou 20, você conservou a ideia de pressão, tudo bem, beleza. Mas se você duplicou a ideia de volume, o que vai acontecer com a temperatura? Ela também duplica. Então, quer dizer, se eu aumento a ideia, né? Se eu mexo na ideia de volume, eu também estou mexendo na ideia de temperatura. Até por causa do desenho daqui, né? Ó, eu não tenho como fazer diferente, né? Ó, o meu volume aqui é 1, galera, e o meu volume aqui é outro. Não tem como o meu volume ser o mesmo para os dois casos, né? A não ser que eu traçasse uma reta aqui direto.
Mas aí seria um volume aqui e um volume aqui, né? Em cima. Mas aí eu teria duas pressões diferenciadas aqui, né? Aí o problema já muda. Entendeu? Então, quer dizer, dá pra gente ter isso aqui direitinho, tá bom? Deixa eu passar aqui, galera, que ainda tem duas coisinhas que eu quero falar. Eu não quero que isso fique um vídeo muito longo dessa vez, né? Tem feito vídeos muito longos. Aqui, ó. Lei Geral dos Gases, que é o nome do que a gente dá, né, para essa lei, que eu acabei de falar com vocês, né? Então, pressão 1, volume 1, temperatura 1, pressão 2, volume 2, temperatura 2, são sempre o que? Valores constantes, tá? Então, é isso aí. E tem uma outra lei que talvez você vai usar aí em algumas questões. Lá o número de Avogadro que eu falei para vocês, né? Que é o 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Isso é relativo a 1 mol, tá? 1 mol, quer dizer, uma unidade de matéria do meu gás, né? Dá isso. E essa fórmula aqui, cadê? Olha lá. Isso. Essa é a chamada famosa, né, equação de Clapeyron. Galera, isso já caiu na UERJ? Sim. Tá? Tem questões aqui que a gente tem aplicações da UERJ para ela. Inclusive no canal aqui você vai encontrar vídeos, tá? Que tem explicações sobre essa questãozinha, tá? A gente tem questões desse tipo aqui. Vamos lá. Como é que isso funciona? Eu tenho PV igual a nRT. Galera, pressão volume igual a N, que é número de mols, R, que é constante dos gases, vezes T, que é temperatura. Lembrando que a temperatura é em Kelvin, tá? Então você vai falar assim, mas aqui eu estou vendo que tem dois valores de R. Aqui tem um R igual a 8,3 joules por mol Kelvin e tem outro com 0,082 litros por atm. Eu sempre fiquei nessa dúvida, né? Qual o valor que eu tenho que utilizar na questão? Ou eu utilizo o 8,3 ou utilizo o 0,082. Qual deles eu tenho que dar preferência? Galera, eu vou dar uma dica que é de ouro para você. O maior bizu do século, o maior bizu dessa aula vai ser eu dizer o seguinte. Depende da unidade de volume. Entendeu? Se ele te der o volume em metro cúbico, preste atenção. Se ele te der em metro cúbico, tá? Você vai usar 8,3. Se ele te der em litros, aqui ó, tem litro aqui ó, você vai utilizar o 0,082, entendeu? Então anota essa observação aí ó, unidade, né? Bota aí, se der em metro cúbico, você usa 8,3. Se der em litro, a gente usa 0,082, entendeu? Então a gente tem essas duas maneiras aí, né, de trabalhar. Eu cheguei na questão, Celinho, lá enfim, da EAR, sei lá, e encontrei precisando calcular o número de mols. Como é que calcula isso? Galera, eu vou até sair da frente aqui, ó. Eu vou me dar licença, literalmente. Aqui, ó, N que é o número de mols, M que é a massa total, né? Ele vai ter que te dar isso em algum momento, dividido pela massa molar. Volto a falar. A prova da UERJ gosta disso, já pediu para calcular tanto em química quanto em física, tá bom? Então é importante sim, tá? Então é isso. A massa dividida pela massa molar é relativa ao cálculo de mols. E depois não tem muito segredo, né? É mais aplicação mesmo, né, galera? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar uma que a gente tenha. Isso aqui é para cálculo de mols, ó. Vou passar aqui para você dar uma olhada. Vai ficar gravado no vídeo, né? Mas deixa eu falar aqui com você sobre o que é. Aqui, ó, consideramos uma amostra, né, de 88 gramas de CO2 com sua massa molar de 44 gramas por mol. Assim, o número de moléculas, né, de moléculas de CO2 contidas na amostra é divisão, né? Então a gente vai dividir as massas. Aqui, ó, eu vou pegar ali, né, o meu 88, eu vou dividir aqui pelo meu, opa, peraí, fugiu aqui. Isso, aqui. Meu 88 vai dividir pelo 44, tá? Então a massa, né, dele dividido pela massa molar do CO2, tá? Se você fizer pela tabela periódica, dá pra você achar aqui. Se não me engano, acho que esse cara vale 12, isso aqui vale 16, aí dá 32, um negócio assim. Dá 32 mais 12. Eu lembro de química, tá? Não vai me zoar, não. Aqui, ó. Então, galera, isso aqui é um exemplo, né, que a gente tem. E esse aqui é um exemplo onde a gente pode aplicar aquela lei, né, que eu tinha falado para vocês, né, tá? A gente tem a situação dos gases, né, aqui. Ele está em PA, né, Pascal. E eu desejo manter 1 mol, né, de gás ideal na CNTP. Qual será o volume para isso? Vamos lá, ó. PV igual a nRT, aqui, ó, né?
Aí eu, pela questão que eu tô vendo aqui, ele me deu a temperatura, que é 273,15, né? Tá? Dá uma lida aí de novo com calma depois. Pronto, deixa eu colocar aqui, deve estar cortando a minha cara em algum momento. A gente tem 273,15 e aqui a gente tem uma pressão de 1,013, né? Pascal. 10 a 30 Pascal. Então a pressão eu tenho, o volume eu não tenho, porque é o que ele me pede. E eu tenho todos os outros dados. Você vai falar, mas onde é que você tirou esse bendito 8,3? Pessoal, acabei de falar esse negócio. O que eu falei com você? Né? A gente olhava para a questão do volume. Né? Aí você vai falar, mas aqui ele não me deu volume ainda, como é que eu vou saber? Galera, esse cara está em PA. Se esse cara tiver em PA, a gente vai utilizar por aqui, tá? Então, mais uma dica. Aqui eu tenho volume, pego quem está multiplicando, desço dividindo. Aí eu tenho aqui no final, galera, 22,4 litros, correspondente ao valor desse camarada aqui, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Fiz algo para não ficar muito extenso, na meia hora, acho que é o suficiente. E eu vou deixar esse slide disponível para a galera, tá, do Solano, lá no Google Classroom, tá? Então para vocês vai ficar disponível lá. Para a galera do CADC, do CAT talvez, que queira assistir. O CAT eu sei que ele já tem, mas a galera do CADC é só deixar o endereço aqui no final que eu mando para vocês. Eu mesmo digo para a galera, de repente que não é meu aluno, mas chegou aqui no canal, te agradeço. Peço para você deixar o seu like, tá? Inscreva-se aqui no canal, que toda segunda-feira eu estou fazendo divulgação de vídeo novo, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês, galera, de verdade, do fundo do coração, que a gente consiga aprender mais aí, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.